Quem lembra qual foi a última unção de domingo? Então é familiar, né? A gente vai fazer uma oração de bênção familiar essa noite após a palavra, amém? E ministrar as unções. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, eu vou ser breve porque isto aqui é mesmo uma aplicação pessoal e inclusive tem muita particularidade para a igreja, para a IPMA, para todos que estão aqui, seja nas redes sociais, seja presente, mas tem muita particularidade para a IPMA, o que eu vou falar aqui hoje. E eu queria, né, que você cooperasse aí com o coração aberto, com os ouvidos abertos, atento, para que o poder de Deus se manifeste nos abençoando hoje através da sua palavra. Amém? Amém. Diz assim, versículo 12. Aí, pode confiar? Pode confiar. É a Almeida corrigida, essa é a fiel. Apesar que é muito parecida, mas essa é a fiel, não é a que eu estou usando não. É ARC, tá bom? A abreviação ARC Almeida, revista corrigida, aquela é Almeida Fiel. Bom? Quantos estão com a sua Bíblia aí, ou acompanhando no telão, digam glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, ou segundo a nova Almeida atualizada, aquele que ficar firme até o fim, será salvo. Será, mas aquele que perseverar até o fim será de pé ainda, dá a mão para o seu irmão, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, fala conosco, porque quando o Senhor fala e nós ouvimos, o milagre acontece, o Senhor manifesta restauração, cura, milagre, fortalecimento espiritual e joga por terra as barreiras para que a tua igreja cresça e prospere. É o que eu te peço em nome de Jesus, e aquele que crê, glorifique o nome do Senhor, se é batizado do Espírito Santo, dá uma rajada de línguas e se assente no seu lugar. Louvado seja o Senhor, aleluia, graças a Deus. Irmão, é muito aviso, né? E eu estou indo para a palavra. O tema de hoje, irmãos, é perseverar até o fim. Você vai ficar firme até o fim, tá? A gente estudou, eu estou com a camisa aqui chique, né? Vamos fazer a propaganda, depois tirar uma foto aí a história da igreja cristã. Foi o último curso que a gente fez na escola, e só temos agora o de oração, e aí só ano que vem. E camisa bonita, né? O pessoal da escola que adquire aí está com uma vestimenta boa cristã. Mas a gente tem também a nossa camisa 2026, tá? Tá topíssima. E você que quiser aí, qualquer pessoa da igreja, eu recomendo. Compre e adquira, que a camisa tá bonita, tá? É a camisa de 2026. Você usar o ano todinho ela, e tem um versículo tremendo aí escrito nela que vai abençoar muito a vida das pessoas que verem no seu corpo, amém? Você vai ser um pregador nato aí, um pregador verdadeiro com as vestes, né, da palavra, amém? Igreja, perseverar é uma coisa que Jesus leva a sério, porque nesse texto ele está dizendo que só será salvo. Eu não estou aqui para entrar em detalhes se ele está falando da salvação literal ou se ele está falando da salvação das coisas ruins deste mundo, mas a verdade é que o próprio Jesus está dizendo que quem perseverar até o fim será salvo. Ele dá uma orientação: perseverar, ficar firme, não vacilar, não olhar para trás, não desistir. E ele dá uma recompensa, uma honra, uma consequência desse perseverar, que é salvação. Ele afirma: se você perseverar até o fim, você será salvo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus nunca vai mandar a sua igreja fazer algo que ela não dá conta. Então nós não temos desculpas nem subterfúgios para dizer
dizer que nós não podemos, que nós somos fracos, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Isso é conversa de perdedor, isso é conversa de quem perdeu o Espírito da glória, porque aquele que é filho de Deus sabe que pode todas as coisas em Cristo Jesus que lhe dá forças. Aquele que é nascido de Deus sabe que ele conserva a si mesmo puro e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, ele faz como Paulo: e eis que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, ando adiante pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A soberana vocação e recompensa para a igreja só pode vir de Jesus Cristo. E se tem alguém que você deve honrar, deve temer, deve amar, deve obedecer, é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Deus. Eu não venho aqui dar uma mensagem para a igreja, eu vim aqui apresentar uma pessoa que tem poder de salvar o que crê. Jesus Cristo é o Deus desta igreja, Jesus Cristo é o Salvador daqueles que creem, e Ele está aqui essa noite para dizer para a igreja: persevere até o fim. Irmãos, nós temos que amadurecer. Eu sei que nem todo salvo é maduro. A vida espiritual passa por fases. Tem gente que está na fase infantil da fé, outros estão crescendo, outros estão já na sua maturidade. E claro, crescimento depende de você, né? Como na vida natural. Na vida natural você nasce, querendo ou não você vai crescer. Fisicamente é o que eu estou dizendo. Fisicamente você vai ter que crescer. Quem nasceu aqui um dia pequeno, hoje é grande, querendo ou não ele cresceu. Mas espiritualmente não é assim, só cresce se quiser. No mundo espiritual só cresce quem quer. Tempo de igreja não revela nada, porque eu já vi gente com 50 anos de igreja, é o mais problemático, é o mais invejoso, é o mais chato, é o mais amargurado, é o mais difícil de se lidar, porque ele se tornou um religioso e perdeu a visão da cruz, da graça de Cristo. E Deus não quer que percamos a visão da graça de Deus. Jesus é o alvo principal da graça, mas o agente é o Espírito Santo. Não se consegue perseverar em Jesus, na ordem de Jesus, se não tiver vida com o Espírito Santo de Deus. Antigamente era a lei foi cumprida por Jesus. Agora a lei que vivemos é a lei do Espírito. Só vence quem anda no Espírito. A igreja não consegue se manter de pé uma semana sem o Espírito Santo de Deus. Se você não aprender a orar, se você não aprender a se separar, jejuar, meditar na palavra, você morre, porque o que vivifica a igreja é o Espírito de Deus em nossos corações. E a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é um ser sensível. Dependendo do nosso comportamento, das nossas palavras, do nosso posicionamento, você pode entristecê-lo e você pode até apagá-lo. Eu quero dizer que a espiritualidade de alguém é revelada em muitas coisas, na forma que ela fala, no seu comportamento, na roupa que veste, e por incrível que pareça, até para o time que você torce ou a sua visão política revela a sua espiritualidade. Deus está procurando pessoas que perseverem em ser espirituais e não se embaraçem com este mundo, porque se você não sabe, o teu inimigo não é teu irmão, o teu inimigo não são as pessoas que têm o mal no coração, o teu inimigo é o mundo, o teu inimigo é o diabo que reina sobre esse mundo, e o teu inimigo é a sua própria carne e natureza. Perseverar até o fim. Como introdução, Jesus alerta que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos. Isso é muito importante você ouvir. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nos meus tempos de seminário, de faculdade bíblica, quando estávamos estudando escatologia, e quando falo de escatologia, que é a doutrina dos acontecimentos futuros, todo mundo pensa em Apocalipse, né? Mas o Apocalipse não é o livro mais escatológico da Bíblia. Tem outros livros que falam mais do futuro do que o próprio Apocalipse, como por exemplo o livro de Isaías. E estudando as profecias, nós vimos claramente que todos os sinais para a vinda de Jesus já se cumpriram, irmão.
E olha que interessante, a igreja vive como se isso não tivesse acontecido. A maioria das pessoas não estão nem percebendo o que nós já há alguns anos já descobrimos em estudo e oração. Os sinais para a volta de Jesus já se cumpriram, todos eles já aconteceram. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui na terra? Um porém, que Pedro falou na sua carta, que por causa de muitos, e por causa da sua longanimidade, ele escolheu tardar um pouquinho para vir, para que muitos não se percam. Aí a gente pensa, eita, esses muitos são, todo mundo está lá fora da igreja. Não, tem muita gente dentro da igreja que, se Jesus voltar hoje, você não está pronto. Bíblia nos revela o seguinte: a igreja não tem que se preparar para a vinda de... Eu vou me preparar. Não, Jesus, um dia eu vou orar mais. Não, Jesus, eu vou largar esse hábito. Eu vou sair da carne. Ei, a igreja tem que estar preparada. Está pronta. Por quê? Porque você não sabe o dia. Eu não sei o dia. E como é que alguém que não está pronto vai subir se você não sabe a que horas e a que dia Jesus irá arrebatar a igreja? Então, meus irmãos, IPMA parou de meninice, parou de choro, parou de sacrifício. Sabe o que Deus falou comigo em oração? Falou: tem muita gente, meu filho, que está sacrificando, mas não está obedecendo. E sabe o que eu quero? Eu quero mais obediência do que sacrifício. Porque, irmãos, não adianta a gente sacrificar. A gente até tem um chamado, faz aquilo outro, mas se nós sabemos que não estamos da forma que Deus quer, se toda vez que Deus pede algo de nós, nós negamos, nós nos encontramos reprovados, então é tempo de você ser uma pessoa espiritual e perseverar na obediência e fé em Jesus Cristo, independente da ordem. Fé e obediência. Olha só que interessante. Por que nós temos que perseverar? Porque a iniquidade está crescendo. Jesus falou que nos últimos dias a iniquidade ia aumentar. Irmãos, pode ver, o mundo está passando por uma descristianização. Quanto mais o tempo passa, as novas gerações são menos tementes a Deus, menos crentes, menos conservadoras. Você nunca percebeu isso? Eu nasci na geração, na década de 80, não sou muito velho. Eu nasci na década de 80 e já é suficiente para ver como o mundo mudou. Hoje, os filhos é que batem nos pais. Eu estava viajando com a minha esposa e eu vi no local uma criança arrebentando o pai na porrada. E o pai só falava: filho, filho. Eu falei: amor, deixa eu sair de perto. E o lugar era alto, porque eu sou meio assim, sabe? Para eu não correr de pegar e jogar esse menino lá embaixo. E se o pai reclamar, voa também junto. Mas vivemos tempos, irmãos, que os jovens não cedem nem mais lugar no ônibus, no metrô, para os mais velhos. Isso acontecia? Sempre aconteceu. Mas houve uma época que isso era reprovado, que isso era feio. E hoje as pessoas acham isso normal. Normal. A iniquidade, o que é iniquidade? É um grau ou uma classificação de pecado, biblicamente falando, que é o último nível. É a situação mais degradante que existe. Sabe como começou o reino dos homens, debaixo da maldição do pecado de Adão? Com a idolatria, com muita imoralidade sexual. E sabe como é que vai terminar o mundo? Da mesma forma, muita idolatria e muita imoralidade sexual. Olhem as leis. O que as leis de hoje visam nas suas pautas? Apoiar as inversões, a imoralidade sexual, a idolatria, o livre exercício das religiões, como todas são corretas. E o que está acontecendo? Isso está crescendo cada vez mais, e a idolatria está atingindo o meio evangélico e cristão.
As pessoas que estão nos ouvindo não estão mais adorando a Jesus como Ele deve ser adorado. Você pode ver que no coração das pessoas dentro da igreja estão reinando ídolos. Pessoas estão valorizando mais o dinheiro, valorizando mais o mundo, as pessoas, do que Jesus Cristo. E se você está cego, irmão, eu não estou. Nós não estamos aqui no altar, nós estamos vendo a situação em que os cristãos, que a igreja evangélica está caminhando e estão deixando acontecer. Eu nunca vi uma geração tão fraca, me perdoe, irmãos, com todo respeito, eu nunca vi uma geração tão fraca como essa. Uma geração que não se posiciona, não abre a boca, só é crente aqui dentro, lá fora não manifesta a glória e o brilho de Deus. Irmão, não é só embaixo não, é até quem está aqui em cima. Pessoas que sobem no altar, mas lá no seu trabalho está misturado com a mesinha da bebida, da droga, da prostituição, da má falação. Irmão, sou de uma época que crente era diferente, mesmo perseguido, era diferente. As pessoas sabiam que você é. Hoje é difícil saber quem é. Hoje está todo mundo misturado, até os demônios estão congregando com a gente, porque tem que não larga o demônio de jeito nenhum, sabe? Eu lembro que eu fiz um estágio na área de corretagem, e Deus me colocou lá com um propósito, com uma experiência, e irmãos, não tem como. Eu cheguei no lugar, eu botei no currículo que o que eu era, eles colocam profissão, para mim não é profissão, é chamado, que eu faço por amor. Botei pastor. Na primeira aula que teve, ensinamento lá, os cursos que tinham para saber o nome das coisas, porque você vai vender coisas sem saber, né, irmão? Só alguns crentes doidos que querem cantar sem saber cantar, pregar sem ler Bíblia, mas não, lá fora o negócio é sério, tem que estudar, aprender como é metragem, não sei o que, enfim, contrato, estudando. Aí acaba na primeira aula, irmão, eu sentado lá no fundo, o professor termina de dar o curso. Aí alguém fala: gente, estamos sabendo que tem um pastor aqui no nosso meio, e a gente quer convidar esse pastor para fazer uma oração pela empresa. Irmão, quando você realmente persevera em ter o Espírito de Deus ser crente, não tem como. Jesus que falou isso. Como é que você esconde uma lâmpada debaixo da mesa? Ele falou do alqueire, do velador. Já leu isso? Não tem como. Você brilha. Aí eu cheguei, na mesma semana passa outra, o pessoal já começa a contar problema, começa a falar aquilo, eu estou desviado, eu estou aquilo, ora por mim. E nessa aí, irmão, gente voltou para Jesus, gente aceitou Jesus. A minha ex-gerente, ela gostava de uma cana, e como era minha gerente, eu andava com ela, ela foi influenciada e ela falou assim: Fábio, eu quero só pedir oração para você não, eu quero Jesus mesmo. E olha que lindo, antes dela ser diagnosticada com câncer, ela aceitou Jesus, estava congregando numa igreja e mandou a foto para mim, sabe? Outra chegou e contou toda a intimidade dela para mim, e falou: eu sou crente, meu marido crente, nós da obra, ele fez isso e aquilo comigo, me largou com uma outra da igreja, e eu estou só o caco, estou aqui porque largou a minha vida, meus filhos. Aí Deus falou: isso não é orientação, é poder profético, ministra a restauração desse lar. Eu ouvi a voz de Deus. Por quê? Porque quando a gente persevera em ser separado, a gente ainda ouve a voz de Deus e dá fruto. Você nunca parou para pensar, não, irmão, que se você não está produzindo fruto, alguma coisa está errado? Deus falou na hora, ela está falando, você não vai aconselhar nada, você só vai liberar a palavra, e eu vou fazer. Pois eu falei para ela na mesma hora: assim diz o Senhor, em nome de Jesus, vou restaurar o teu lar e vou trazer esse homem de volta, porque não foi eu que tirei. A mulher começou a chorar lá, o pessoal no emprego, um monte de gente na sala, telemarketing olhando, e a mulher...
Antes de eu sair, pastor, quero contar o testemunho para a glória de Deus. Deus te usa. Meu marido voltou para casa, a gente reconciliou. Por quê, irmão? Se você não perseverar, o pecado vai te levar. Dentro da igreja ou não, ele não te respeita, não. O diabo não respeita crente, nome, ele só respeita a unção, o selo na vida de quem persevera. A iniquidade crescente, vida fora da vontade de Deus, que é uma grande parte da igreja, Bispa Vânia, tem vivido uma vida fora da vontade de Deus. São ouvintes, mas não querem praticar. Eles estão cansados de ouvir, mas não praticam. E uma vida fora da vontade de Deus te leva à iniquidade. O pecado se torna comum e enfraquece a fé. Quando você vai andando do seu jeito e não ouve, vai tampando o ouvido, aquilo vai minando a fé, vai minando a fé. Chega um momento que você não é mais convencido. Você perde o temor. Irmãos, estamos vivendo isso. A gente repreende uma pessoa porque fez uma coisa grave no ministério, uma coisa que é digna de escândalo. Aí a gente fala: eu vou te disciplinar, eu vou te colocar fora do trabalho, porque dessa forma você não pode ser espelho, para você orar, se arrepender e ser restituído. Sabe o que a pessoa faz? Sai da igreja e vai pregar em outra, e a outra recebe, coloca na frente. Dois casos aqui, só aqui na igreja, de pessoas que não perseveraram, deixaram se levar pela iniquidade, perderam a graça, perderam a unção e não aceitaram. O que fizeram? Foram para outra igreja e estão lá de aparência, pregando o que não tem, citando Bíblia para brincar com o evangelho. É muito mais fácil você pedir ajuda, porque, irmão, nessa vida aqui todo mundo cai, sabe? Você não tem que ter medo de acusação, não. Como dizia o doutor Alderi, todo mundo se estrepa nessa vida. Pastor, pregador, missionário, gente de banco, todo mundo se estrepa, porque faz parte das experiências da vida. Mas as pessoas não perseveram, porque Deus tem vontade de restaurar, Deus tem vontade de curar a lepra, de limpar de novo, de levantar com uma glória dobrada. Mas não perseveram e deixam a iniquidade cegar a santidade que Deus colocou em nós. Jesus falou que são essas duas coisas que você tem que vencer, a igreja tem que vencer e chegar até o fim ser salvo: é a iniquidade do pecado e a falta de amor. Irmãos, você tem que ter Jesus, sabe por quê? Porque quem é amado ama. João, na sua primeira carta, vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não experimentou um amor verdadeiro. Quando você experimenta o amor verdadeiro de Deus, isso tem que ter um relacionamento íntimo e sincero. Não dá para ficar no Facebook, no TikTok, na casa dos outros e entender isso. Tem que ter separação para Deus, tempo para Deus. Quando você experimenta esse amor, irmãos, ele é tão grande, ele te dá uma certeza tão grande que Deus te ama, que não te abandona, que não desiste de você, que não tem nada que você faça ou deixe de fazer. Deus não vai deixar de te amar, que você repassa isso para outros, flui de você. Irmão, é muita gente machucada, é muita gente dodói, é muita gente brigada. Como eu falei, gente saiu daqui brigado, magoado com o pastor, porque o pastor falou a verdade, porque o pastor se posicionou. Aí está nos altares cheio de ferida, cheio de ódio, ministrando o quê? Ministrando o quê, irmão? Sabe o que a igreja está virando? Um encontro de fornicadores. É isso que a igreja está virando. Se você não se cuidar, você vai fazer parte dessa massa podre. Mas Jesus está chamando você a tomar cuidado, a perseverar no temor e se separar, ainda que seja difícil. Tenha levante, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena.
pequena. Aracalarachuriabas. Urimala calabraxere antorocomarábia. Eu sinto uma glória de Deus aqui, enquanto as pessoas estão olhando para a parede no natural. Eu estou no mundo espiritual, aguardando o dia da minha coroa, aonde toda luta será recompensada. E eu convido a você esperar em Deus também e se manter puro. Eu falei para uma pessoa esses dias: você quer me ensinar? Quando eu ensinava a Bíblia, porque Deus me deu ministério de professor de Bíblia, quando eu ensinava a Bíblia, tu estava cheio de demônio em porta de cadeia. Baixa a tua bola. E é isso mesmo, se você ouvir, amém, se não ouvir, vai acontecer. E Deus está me usando porque não tem pastor aí para falar a verdade, que se tivesse não tinha me usado. Você acha que eu queria falar alguma coisa? O diabo veio querer me comprar, irmão, tomou na orelha. A pessoa falou: vem aqui 3 dias e é 3.000 o desafio. Cada dia, metade é sua. Aí eu falei: metade é minha, diabo? Porque Deus fala conosco, usa profeta. Eu sei o que vai acontecer. Na hora que falou: e a proposta está de pé? Eu falei: tá, não vou. Sabe qual é a proposta? Te converte e sai daí que não é teu lugar. Deus vai tirar os prostitutos do altar. Uns ele vai deixar para exemplo, porque tem gente que está pensando porque está reinando, Deus é com ele. Isso aqui é para você ouvir. Deixa eu te falar: Saul perdeu a coroa, Saul foi rejeitado, mas continuou no trono. Tem gente que está falando de Deus por aí, subindo no altar, mas já foi rejeitado. Tem gente sem Deus porque não perseverou em honrar a Bíblia, em honrar a Deus. Deixou a iniquidade e a falta de amor entrar nos corações. Jesus falou: esfriando o amor por Deus e pelas pessoas, fé sem amor vira apenas religião. Cuidado você que gosta de flertar com esse sentimentinho aqui.